Olá, bora! Nós temos uma convidada super especial aí, a Marcela conosco. E eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a se redescobrirem profissionalmente. E hoje nós vamos falar um pouco aí dessa redescoberta aí da Marcela, de tudo. Vamos chamar ela já aqui. Uma convidada super especial hoje aí, a Marcela. Ela tem uma história incrível aí que vai compartilhar conosco um pouco dos seus medos, das suas angústias aí nessas transições profissionais que todos nós passamos, né, Marcela? Me conta um Sim, pouquinho de você, se apresenta aí para nós. bom, meu nome é Marcela, eu trabalho com coaching de inteligência emocional. Meu foco é sempre o equilíbrio, porque eu acredito que o problema da maioria das pessoas é que elas estão indo demais para um lado, né? Inclusive eu já tive várias fases que eu fui desequilibrada, em certo sentido, de ir para extremos que me faziam mal. Então, esse é meu foco principal. Legal, ótimo, legal. E você hoje, Marcela, falando em equilíbrio, se sente equilibrada? Como que tá aí? No momento, sim, claro que a gente nunca está equilibrado em tudo, né, Sheila? Mas eu me sinto equilibrada o suficiente para estar em paz comigo mesma, para Ótimo, estar bem no meu ponto atual. legal. E aí, pegando esse gancho, Marcela, hoje nós vamos aprender um pouquinho dela e ela vai dar dicas aí para nós, gente. Vamos aproveitar a presença da Marcela aqui, ó. Manda aviãozinho, quem tá aí, o que vocês tiverem de dúvida, só digitar aí, nós estamos no Face e no YouTube também, beleza? Marcela, me conta um pouquinho, eu sei que nem tudo são flores. Me conta um pouquinho aí da sua trajetória profissional até você chegar onde você está hoje. Eu estava vendo você já vendeu joias. Como foi isso, essa sua trajetória? Até para a gente encorajar outras pessoas numa trajetória profissional aí. Como foi essa sua trajetória profissional até você estar aqui hoje falando sobre inteligência emocional, estar aqui hoje fazendo live? Teve uma Marcela antes disso, né? Como que ela era aí? Conta para nós. Bom, eu acho que eu fui uma adolescente bem rebelde. Eu era bem estudiosa na escola, no ensino médio, e aí quando eu estava chegando perto do vestibular ali, eu virei rebelde. Então eu gostava de conversar a aula inteira, não prestava atenção em nada, e eu acabei fazendo 4 faculdades. Eu comecei fazendo Uau, 4 faculdades? 4, não terminadas, né? Eu troquei até a quarta. E foi na quarta que eu me formei. Então, no primeiro Tá. ano eu fazia duas ao mesmo tempo, eu fazia uma federal e a outra particular, né? Do que era? Arquitetura e administração. Só que eu Uau. não prestava atenção em nenhuma aula, estava super sobrecarregada, não sabia nada do que estava acontecendo em nenhuma das duas. Então eu larguei primeiro a administração, daí depois eu acabei largando a arquitetura, daí eu entrei para odonto, larguei odonto, e aí eu Uau. entrei para administração de volta, que foi a quarta, e me formei em administração. Sou formada em administração. E nessa faculdade, eu lembro que eu fiz o meu primeiro curso de coaching e abri uma empresa. Eu trabalhei em outros lugares, né? Mas calma Trabalhei. aí, ó. Antes de você chegar lá nesse final, como foi para você, Marcela, esse negócio de entrar na faculdade e sair? Como que era? Você se frustrava muito? Quais eram os seus sentimentos nisso tudo da Marcela aí? Ou isso era tipo normal? Como que era para você isso? Não era normal, né? Tanto que, assim, quando eu tava em odonto, eu já tava não gostando. Eu achava muito limitado, então você mexe em um dente só, né? O que te levou a fazer odonto? Eu acho que eu tava tão na dúvida que eu conheci pessoas carismáticas que faziam odonto e por causa da personalidade delas eu acabei achando que aquilo ia ser para mim também. E era tão minucioso o trabalho do dentista, né? Ele tem que ficar ali num dente só, que eu não gostava, não era para mim. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, então eu gosto de fazer várias coisas. No empreendedorismo, você pode fazer várias coisas, várias Sim, atividades. sim. Por mais que todas girem em torno de um tema só, não é tão limitado quanto a odonto ali para o técnico, né? Para quem é
o dentista técnico. E, claro, que isso é uma opinião minha. Muitas pessoas são felizes na odonto, tanto que várias pessoas que fizeram faculdade comigo Sim, se formaram cada um, né? mas eu não gostava. E aí, Sheila, eu acho assim, na época, eu lembro que eu ia na psicóloga e eu não queria largar o odonto, porque eu pensava, meu pai vai me matar, preciso levar essa faculdade até o final. E a minha psicóloga falou assim pra mim, você prefere ficar 5 anos e daí trabalhar pro resto da tua vida num negócio que você não gosta, pro teu pai não dar uma bronca em você? Ou você prefere levar uma bronca de até uma semana no máximo, que ele não vai brigar com você por mais que uma semana, mas fazer o que você gosta? E aí, aquela frase foi suficiente para eu falar: pai, não gosto mais de odonto, vou largar a faculdade. Porque eu acho que eu tenho uma característica que pode me afetar, me prejudicar em alguns pontos, mas que é muito boa, que é isso. Se eu não estou satisfeita, eu saio e pronto. Eu não sou a pessoa que fica tolerando aquilo por muito tempo. E eu tenho pessoas que se formaram na odonto, que estavam comigo e que amam o que fazem, mas eu conheço pessoas que se formaram na odonto e odeiam a odonto. E até hoje não tiveram coragem de largar. Então são pessoas que estão infelizes trabalhando com o que fazem, só que elas não têm essa visão de que elas podem trabalhar com algo melhor, que elas podem estar satisfeitas no trabalho. Então, ao mesmo tempo que deu medo, eu podia ter sido um fracasso total na minha vida, foi, eu acho que uma decisão corajosa, porque pelo menos eu estava Corajosa, indo atrás do que me libertadora e fazia bem. corajosa, né? Você, Sim. adolescente aí, passar por isso não deve ter sido tão simples, né, Marcela? Encarar os pais e falar, ó, não vou fazer, vou sair, depois encarar novamente, né? Ó, não quero, não. Porque isso gera uma frustração, né, Marcela? Em você e no outro também, na expectativa que o outro cria em você, principalmente os pais. Eu acho, Sheila, que eu tive sorte de ter o pai que eu tenho, porque meu pai, ele é muito bem sucedido profissionalmente, mas ele não é formado. E ele também largou uma faculdade de direito no meio. Então, talvez, é claro que ele me deu uma bronca na época, ele não ficou feliz de eu largar a faculdade, mas talvez Sim, isso tenha ajudado ele a compreender melhor, mesmo que ele não pense isso racionalmente. e eu vejo que isso é desafiador para ambas as partes, não é simples de se lidar, mas enfim. Mas e aí? Aí você largou o odonto e aí você se encontrou na administração? Aí, na administração, não que eu tenha me encontrado, eu não tenho essa sensação, não. Eu tinha muita vontade de empreender. Como a administração tinha vários temas diferentes, abordava várias matérias muito distintas uma da outra, eu acabei me adequando melhor. Talvez eu já estava mais madura também para terminar uma faculdade, mas não sei se eu sinto que foi o lugar que, nossa, eu olhava para aquele lugar e falava, é isso, né? Essa vai ser a coisa da minha vida. Você não teve esse brilho nos olhos na faculdade? Não, acho que não. Para Isso ser é bom a sincera, gente ter, assim, porque às vezes é a para ser gente sincera, fica. né, Sheila? Sim, eu também não tive. E às vezes a gente fica com aquela coisa de contos de fada, aquela coisa que você vai encontrar a faculdade dos seus sonhos, e a partir daí você vai ser mega feliz, né? E vai ser realizada profissionalmente só se você fizer a faculdade dos seus sonhos. Nem sempre, né, Marcela? Às vezes você vai fazer uma faculdade, ok, ela vai te dar uma bagagem e você vai fazendo outras coisas a partir dela, né? Sim, com certeza. E eu acredito que eu ter começado a minha empresa, que daí foi durante a faculdade de administração que eu comecei a minha empresa de semijoias, me deu uma motivação para estar trabalhando. Eu já não estava mais focada na faculdade. Eu estava focada em fazer a minha empresa dar certo. Uhum. Porque Então, aí eu você queria abriu uma terminar a empresa, faculdade, mas tá? Você abriu uma empresa de joias. sim, eu abri uma empresa de semijoias que eu comprava semijoias e revendia através de vendedoras. Então eu repassava essas semijoias para as vendedoras venderem para a gente, daí todo final de mês elas vinham fazer acerto com a gente. Tá. Eu e Isso um foi sócio. por quanto tempo? 5 anos e meio a gente teve essa empresa.
Aí Uau! a gente começou em 3 sócios, na verdade. Aí depois de uns 3, 4 meses, um desses sócios saiu. Aí ele abriu uma concorrente e ficou só eu e o outro sócio. E aí a gente foi crescendo. A gente chegou em 330 vendedoras. Uau! Tinha bastante vendedora. Uau! Mas vendia ou só tinha as vendedoras? Vendia bem, então. Teve uma época que vendia muito bem. Assim, teve uma época que a gente chegava a vender 70 mil por mês. Aí Uau! teve épocas que a gente entrou em crise também. Teve épocas que a gente sempre vendeu bem em faturamento, né? Nessa época dos 70 mil por mês, a gente lucrava bem também. Mas aí teve épocas que a gente vendeu bem em faturamento e não lucrava. A gente entrou em algumas crises. Uhum, legal. E me conta, por que que você... Aí você deixou esse ramo de joias? Aí a gente passou por uma crise forte. O meu sócio acabou saindo, ele abriu um posto de gasolina e eu fiquei sozinha no último ano. Então, por um ano, eu toquei a empresa ali sozinha com as vendedoras e eu já estava desgastada. Eu não via muito valor no que a gente entregava. Então, eu sei que tem gente que é muito ligado à moda, a pessoa ela vê valor, né, em fazer combinação de cores, em estar ligada nas últimas tendências, em ver o que, que fica melhor. Eu não tinha esse gosto pela moda. Então eu não sentia que eu vender um brinco, uma pulseira, faria alguma diferença na vida dos meus clientes. E eu acho que por não enxergar esse valor, eu tinha mais dificuldade de vender. Eu, não que tinha dificuldade, eu sempre tive facilidade de chegar para a pessoa e pedir para comprar. Mas eu não gostava. Não era algo que me dava prazer em vender. E aí, na crise, eu ainda insisti bastante, né? Fiquei um ano ali sozinha insistindo. Mas aí chegou um momento que eu comecei a trabalhar com coaching também. Eu já tinha feito vários cursos de coaching, né? O primeiro antes de abrir a empresa, inclusive. E aí eu comecei a trabalhar com coaching em paralelo para ter uma renda extra. Nem tinha ideia assim de já mudar para essa área. Só que daí eu comecei a gostar muito. E aí, bem no finalzinho, eu tive uma proposta ali na empresa de investimento que me ofereceram para investir dinheiro na minha empresa e transformar ela em marketing multinível. E aí eu teria uma equipe para me ajudar a fazer esse processo, que já tinha trabalhado em outras empresas de marketing multinível. Só que daí eu já estava tão desgastada da empresa, já estava tão envolvida com o coaching, que eu sabia que se eu aceitasse essa proposta, eu não poderia fazer os dois. Então eu acabei Sim. ficando só com coaching e largando a empresa. Não, E não aí, aceitei a proposta e daí a gente tá. vendeu para uma funcionária nossa da época. Ah, legal, legal. E hoje, naquela época, você se sentia realizada profissionalmente, Marcela? Em alguns momentos, sim, Sheila, porque eu acho que sempre que a gente se percebe crescendo, a gente se sente realizada. A gente pensa, nossa, olha como eu comecei, olha onde eu cheguei. A gente pediu vários empréstimos em banco para crescer. A gente começou com 10 vendedoras. Só o fato de ter chegado em 330 vendedores. Eu me lembro, às vezes, dirigindo no carro e vindo isso na minha cabeça. Meu Deus, olha tudo que a gente cresceu. Como eu sou louca, como que eu tive coragem? Nossa, eu pedi mais de 100 mil emprestado no banco. Eu sou louca mesmo. Então, esses pensamentos, eles vinham na minha mente. Só que é isso, não era algo que eu estava fazendo e que eu sentia que tinha valor de verdade. A minha realização vinha mais do meu crescimento como pessoa, como Uhum. profissional, como ousadia mesmo, a percepção de que você pode pedir um dinheiro emprestado e você consegue pagar. Era essa a minha sensação de realização. E não de estou fazendo algo importante para as pessoas. Então, não batia o seu propósito, o que você queria com o seu negócio, é isso? Exatamente. Exatamente. Uhum. E Sheila, aí foi onde você resolveu mudar. sim, aí eu já tinha começado a trabalhar com coaching e eu já tinha esse desejo. Mas eu tinha vergonha, eu tinha questão de psicólogo, mas porque assim, tem essa rixa, não, né? Tem um certo preconceito contra coach, mas eu nem sabia que existia esse preconceito na época. Mas eu tinha uma amiga que era psicóloga e eu tinha a minha psicóloga. E eu pensava assim, se eu for trabalhar com coaching, elas vão achar que eu quero competir com elas. Elas não vão gostar, elas vão ficar bravas comigo.
Então, isso me prendia até de assumir o coaching, porque eu achava que elas iam ficar chateadas. Era uma coisa que me travava. Então, eu já tinha esse desejo, mas eu tinha essa coisa de contar para essas pessoas que trabalhavam com isso, um bloqueio para fazer isso. Eu tinha um bloqueio com gravar vídeo, que eu sabia que eu ia ter que gravar vídeo, e eu não queria de jeito nenhum ter que gravar, eu não queria falar em público, eu não queria exposição de jeito nenhum. Então, tudo isso eu não via como uma possibilidade. Para mim, isso era impossível eu fazer isso. Então, eu não queria ir para o coaching porque eu sabia que eu não ia fazer. Porque aí você ia ter que se expor, ia ter que bater de frente com algumas amigas, né? E aí você preferia não entrar nessa área de conflito. Exatamente. Até que um E dia o eu vi que um aconteceu para você virar essa chave, Marcela? Conta aí para gente, que isso acho que pode ser aprendizado para muita gente. Porque às vezes você fica querendo mudar e às vezes por preconceitos, por pré-julgamentos, por achar que, né, Marcela, você acaba não dando alguns passos rumo àquilo que é o seu propósito. O que mudou aí? Como que você virou essa chave? Eu vi um vídeo do Tony Robbins que ele falava assim, que se você quer trabalhar com alguma coisa que você gosta, coloca o teu objetivo o maior possível. Não coloca barreiras para se imaginar trabalhando no que você quer de verdade. E aí ele falou, e só fica imaginando isso. Você não tem nada a perder. Você não vai fazer agora, você só vai ficar imaginando. Aí eu pensei, realmente, eu não tenho nada a perder. E eu só ficava me imaginando dando palestras. Eu ficava me imaginando conversando em público. E era uma coisa que eu nem via possibilidade mesmo. E esse só imaginar foi me motivando para colocar em prática. Eu ia pensar, eu vou pegar uns clientes só para testar. E aí foi isso. Só imaginando, só vou testar. Até que eu já estava tão envolvida com o negócio que era. Não que era, porque eu ainda não era coach, né? Mas eu já me sentia parte daquilo. Porque eu já tinha daí clientes, né? Eu já tinha casos de sucesso para poder expor para as outras pessoas. E aí foi isso que fez eu virar a chave. Legal, legal, legal. Muito bom, muito bom. É muito legal essas trajetórias, porque às vezes quando a pessoa te vê ou me vê, acha que já nasceu achando que já gostaria de ser isso e que já sempre foi assim, né? E que foi na primeira escolha que a gente acertou, que a gente queria seguir profissionalmente, né, Marcela? Mas existe, cada um de nós tem uma história por trás aí, da caminhada, que bateu a cabeça, o que não deu certo, o que não gostou, toda essa trajetória aí profissional de cada um. Eu acho isso muito interessante, porque todos nós temos. Aí eu vejo que é difícil a pessoa que já acha desde pequenininho assim um norte e já vai naquele norte, porque a gente sempre muda, a gente está sempre mudando. E a Marcela, talvez daqui 20 anos, esteja num outro patamar, fazendo nessa área de desenvolvimento humano, mas talvez fazendo outras coisas nessa área, né? Você sente que agora você se encontrou na área, porque a área de moda ela não batia com o seu propósito, é isso? Agora é a área de desenvolvimento pessoal que tem a ver com você, é isso? Nossa, com certeza, Sheila. Eu amo estudar qualquer assunto de desenvolvimento pessoal. Eu sempre gostei de ler livros, eu sempre gostei de pessoas. Então, eu lembro que eu saía, eu era a pessoa que as minhas amigas achavam chata porque queria conversar com todo mundo. Eu sempre gostei de me envolver com essas coisas. Então, com certeza, acho que eu me sinto tanto realizada por sentir que eu estou na área certa, né? Quanto por poder estudar temas que eu tenho interesse. São temas que sempre me chamaram a atenção, mesmo antes de trabalhar com isso. Eu acredito muito que dá para a gente unir o que é um hobby com um trabalho. Eu sei que a maioria das pessoas que trabalham com transição de carreira, elas falam o contrário, né? Que você não tem que pegar um hobby para usar como trabalho. Mas eu acredito muito que dá para a gente fazer isso sim. E que daí o trabalho não vai virar um tédio. Claro que não é todo dia que eu estou motivada, não é todo dia que eu estou afim de fazer o que tem que ser feito, mas todo dia, no momento que eu começo a fazer, eu estou me sentindo bem.
Não é um peso para mim estar fazendo aquilo. Eu lembro que chegou uma época ali da minha empresa que era um peso para mim ter que ir até a empresa. Eu não queria nem sair de casa para ir até lá. E quando eu chegava lá, eu não saía melhor, eu saía pior. Porque durante a execução das tarefas também era um peso. Então, eu acho isso. Às vezes a gente está com preguiça. A gente tem que ver se durante a execução das tarefas a gente vai estar melhor ou pior. E se a gente está pior, provavelmente é porque a gente está na área errada mesmo. Algo está errado. Eu falo que a gente não acorda feliz todos os dias, né? E o trabalho, eu vejo assim, tem uma porcentagem que eu gosto de trabalhar, é 70% você gosta das coisas que você faz no seu trabalho, né? Os outros 30% você tem que fazer, não é? Então, assim, às vezes, não gosto muito de mexer com tecnologia, banana, mas eu vou precisar mexer para fazer algumas coisas. Esse não é muito o meu ponto forte, mas eu faço. Então, não é 100%, porque às vezes as pessoas têm aquele... eu preciso gostar 100% do que eu faço. Não, 70% aí do que você faz, você gostando, já vai te motivar e já vai te deixar melhor. O ruim é quando essa proporção é ao contrário, né? Só tem um pouquinho do que você gosta ali, o restante vira tudo 70% um fardo. E eu acho que também esse negócio de hobby não tem certo ou errado. Porque eu já vi pessoas que o hobby virou um baita negócio, não é? E já vi pessoas também que o hobby é um hobby, né? Eu Sim, sou dessas, claro. eu amo cozinhar, mas jamais seria uma chefe de cozinha. Eu Sim. já fiz curso de cozinha, de chefe e tal. E aí, quando eu me vi naquela cozinha, Marcela, com aquele monte de gente, tendo que sair os pratos na hora, para entregar, né? Porque a gente faz, era meio Masterchef, assim, me dava a receita, você precisava fazer e ter o tempo para entregar o prato montado para o chefe avaliar. Gente, aquilo me deixava tão assim, desesperada, e eu ter que cozinhar em equipe e montar o prato e não sei o que. Eu falei assim, gente, eu vou infartar se eu trabalhar num restaurante. Porque você é uma outra rotina, você cozinhar para a sua família o dia que você está afim, não é? Ou para os seus amigos, do que você fazer essa rotina todos os dias. Então, eu, no caso de cozinhar, é um hobby. Mas vários cozinham como hobby e são chefes e são. Então, assim, eu vejo que não tem uma fórmula certa. E eu nunca gosto de deixar uma fórmula certa. Hobby não dá, hobby não é, né, Marcela? Isso é. Eu acho que cada um de nós vai ter dentro de si aquilo que você mesmo vai entender se vai virar ou não vai virar, né? Mas, Marcela, qual foi assim o seu maior vilão? Assim, nós estamos falando de vilões na sua realização profissional hoje aqui. Qual foi o seu maior vilão aí nessa sua trajetória profissional aí que te impedia das mudanças? O que era de ruim aí que acontecia? Você que fez faculdade, parou e teve, né? E a sua empresa você abriu mão. O que você sente que foi seu maior vilão nisso tudo aí? Eu aprendi bastante coisa importante na minha empresa, que eu dou graças a Deus de ter aprendido na minha empresa e não no coaching. Porque talvez, se eu tivesse começado pelo coaching, eu tivesse desistido do coaching. Uma coisa que foi muito meu vilão ali como empresária era a arrogância. E não é essa arrogância de me sentir superior. Eu nunca me senti superior a ninguém, nenhum dos meus funcionários, nem nada. Mas é a arrogância de achar que a gente está sempre certo. Então, eu lembro que na minha empresa, a gente dava 60 peças por vendedora. Só que como era Consignado. Exato, consignado. Como era consignado, a gente levava muito calote. Então, por mês, mais ou menos, que sumia com todas as peças, eram umas 10 vendedoras. 10 vezes 60 dava 600 peças de calote por mês. Fora as que vendiam 10 peças e não pagavam. Tinha isso também. Mas que sumia com tudo, era mais ou menos umas 10 vendedoras por mês. E eu lembro, eu tive essa empresa por 5 anos e meio. Eu lembro de várias pessoas que eu conversava e eu reclamava disso. A gente leva muito calote, a gente leva muito calote. E várias pessoas me sugeriam, mas por que vocês não colocam menos peças?
E o que eu pensava? Que era a postura arrogante daí. Eu pensava, ai, que saco! Essa pessoa nunca trabalhou no meu negócio, não entende nada de consignação. Eu tô aqui faz 3, 4, 5 anos e ela acha que ela vai me sugerir alguma coisa. É óbvio que isso não vai dar certo. O meu diálogo interno era esse. E eu demorei, eu acho que as pessoas começaram a sugerir isso com 2 anos de empresa. Com 4 anos e meio, 5 anos de empresa, eu apliquei isso. Eu diminuí de 60 peças para 30. E eu testei. Então, eu dei 10 mostruários com 60 peças para 10 vendedoras que eu anotei quem eram novas. E 10 com 30 peças para 10 vendedoras que eu anotei quem eram novas. E essas que levaram 30, metade das peças, venderam praticamente igual às que levaram 60. Ou seja, por causa da minha postura arrogante de não escutar a sugestão dos outros, de achar que eu estava certa e que eu já sabia de tudo, eu levei uns calotes, o dobro de calote, por uns 2 anos ou mais. Não sei a conta certinha, né? Então, isso foi um grande vilão, assim, essa postura de achar que está sempre certa, de não colocar em prática as coisas. Graças a Deus que eu aprendi isso ali. E é entender que a gente tem que sofrer mesmo, às vezes, para aprender as coisas. Se eu não tivesse sofrido, eu não teria aprendido. E teve uma época que eu sofri bastante. E talvez essa postura de teimosia, de não mudar as táticas. Eu sempre tentava do mesmo jeito, né? Sempre comprava no mesmo fornecedor, com o mesmo preço, sempre peças muito diferentes. Isso dava um trabalho enorme. Se eu tivesse testado, se eu tivesse mudado uma coisinha por vez, se eu tivesse melhorado a qualidade no processo ali, eu com certeza teria me dado muito melhor. Então, essa coisa de teimosia, da gente sempre tentar do mesmo jeito, da gente não aplicar mudanças, também foi um comportamento que foi um Às vezes a vilão gente ali. quer resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né, Marcela? Né? Então, acho que é isso. E testando, pondo em prática, mas às vezes a gente quer resultados diferentes, mas a gente não muda o que faz, né, Marcela? Isso é um grande vilão nosso. E fica um ciclo vicioso que a gente se coloca. Exatamente, exatamente. Eu vejo que o empreendedor, ele precisa tomar muito cuidado com esse negócio da arrogância, porque como você já chegou lá, como você fez, outra pessoa dá pitaco, parece até que te ofende, né? Fala, gente, quem é ela para falar? Não é eu que estou aqui no dia a dia ralando, ela não está vendo, ela não sabe de nada, não é? E isso realmente é uma arrogância e uma, sei lá, acho que uma prepotência que todos os empreendedores acho que passam em algum momento, porque aquilo vira uma coisa meio sua, não é? E você ao mesmo tempo quer ajuda, mas ao mesmo tempo não, né? Uma coisa engraçada isso, não é? E hoje eu penso ao contrário, Sheila. Hoje eu penso assim, qualquer coisa que me falarem, eu escuto. E eu me pergunto, eu posso aplicar isso? Se eu aplicar isso, eu vou melhorar? Se a resposta for sim, eu aplico. Se alguém reclamar, por exemplo, o teu nariz é feio. Eu não posso mudar. Até pode, né? Dá para fazer uma rinoplastia, mas acho que não viria ao caso, eu não faria. Então, não posso aplicar? Beleza, o problema é da pessoa. Agora, se alguém chegar para mim e falar, Marcela, você pode mudar as tuas cores. Eu vou me questionar, será que realmente isso vai fazer eu melhorar? Tipo, isso vai fazer diferença no meu trabalho? Se a resposta for sim, eu tento. Se a resposta for eu não sei, eu testo. E você sentiu assim que nessa sua caminhada feriu em algum momento os seus valores? O que os seus valores tiveram de importância aí nessa sua jornada profissional aí? Muita coisa. Acho que a jornada mesmo me fez descobrir alguns valores também. Mas eu acho que ali nas semijoias era isso. O vender semijoias não encaixava com os meus valores. Eu queria contribuir com as pessoas, eu queria que fizesse diferença o meu trabalho para a vida das pessoas. E como eu não sentia isso, que fazia diferença mesmo para melhorar a vida das pessoas, isso ia contra os meus valores. Muitas vezes, por estar sendo arrogante, eu também não estava crescendo. Por estar sendo teimosa, eu também não estava crescendo.
Então, esse meu comportamento também ia contra os meus valores. Porque, apesar de eu não entender ainda que eu tinha esse valor de crescimento, eu tenho isso muito forte dentro de mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar me sentindo crescendo. Quando eu não estou sentindo que eu estou aprendendo uma coisa nova, que eu estou em rumo a algum objetivo, eu me sinto vazia. Então, isso ia totalmente contra os meus valores. Aí, claro, no coaching eu me encontrei bastante, mas mesmo dentro do coaching, eu acho que eu tive crenças que no começo me atrapalharam. Por exemplo, eu tinha essa coisa muito da escassez. Então, se eu colocar dinheiro, eu posso perder. Teve momentos que eu arrisquei muito dinheiro, não muito, nunca arrisquei muito, altas quantidades, que nem eu fiz de semijoias no coaching. Porque eu acho que é um negócio que gira mais fácil também. Mas eu lembro que bem no comecinho ali, quando eu fechei os meus primeiros clientes, eu estava totalmente sem dinheiro. E eu ficava em dúvida, mas será que eu coloco, eu invisto em marketing, invisto em novas coisas para crescer profissionalmente aqui dentro? E eu tinha essa, não, não quero gastar esse dinheiro, né? Então isso foi uma coisa que me travou ali no começo. Eu lembro que meu pai falou, se você quiser, você vai ter que apostar tudo. Até estava contando nos stories hoje, o meu pai, ele construiu um pavilhão aqui de Curitiba de exposições. E na época que ele construiu esse pavilhão, ele não tinha dinheiro. Ele pegou todo o dinheiro emprestado do banco. Então ele arriscou tudo. Tudo. Então eu ouvi isso do meu pai, né? Se você quiser, você vai ter que arriscar tudo. É uma coisa que ele tem. Ele vive. Ele tem moral para falar. Propriedade. Exatamente. Então, eu lembro que quando ele falou, eu acreditei na hora. E foi o que eu fiz. Eu investi tudo em influenciador na época. E me trouxe um retorno muito grande. E eu lembro que teve outros momentos que eu parei de investir, que eu não tinha coragem de colocar o dinheiro, porque eu achava que eu ia colocar no influenciador errado, que não ia dar certo. Então, eu tive essa crença que me atrapalhou um pouco em alguns momentos. De, eu preciso segurar esse dinheiro, eu não posso perder esse dinheiro que eu guardei. Eu acho que todas nós nessas mudanças bate uma insegurança, tem hora, né, Marcela? E isso é normal. Bate, gente, bate a insegurança. Poxa, será que vai dar certo? Será que se eu fizer esse negócio vai virar? Porque assim, a gente não tem uma certeza. A gente não tem uma certeza de tudo na vida. Por mais que a gente tenha autorresponsabilidade, ó, eu vou fazer o meu melhor, o que precisa ser feito eu vou fazer, não é? Mas a gente não tem o controle do que aquilo vai dar lá na frente, não é? Você vai fazendo, você tem um caminho, ok, vou, mas você acaba não tendo o controle que a gente acha que tem, né, Marcelo? Que nem você dava joias para as moças e você confiava que ela ia vender, que ela ia voltar, não é? Mas depois que saiu, você perdeu o controle já, né? Porque já foi para a mão delas, não é? Sim. E Na a gente verdade, eu precisa sabia lidar que... com isso internamente, né, Marcelo? Eu vejo que essa pandemia mexeu muito com as pessoas que achavam que tinham o controle total. Essa pandemia veio para nos mostrar que a gente tem o controle das nossas emoções, como que a gente vai lidar com as coisas quando não dão certo, né, Marcela? Mas o restante a gente acaba não tendo controle, não é? Com certeza, Sheila. Acho que a gente não tem controle, mas a gente pode confiar. Então, já ouvi essa frase e é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, que é isso. Vamos supor que você quer abrir uma empresa. Você nunca abriu uma empresa antes. Se você tem certeza absoluta que ela vai dar certo, você tem 100 mil reais, vamos supor. O dinheiro que você economizou na tua vida inteira, você vai entregar teu carro, tua casa, tudo. É tudo que você tem. Se você tem certeza absoluta que a empresa vai dar certo, você investe ou não investe? Se você tivesse certeza absoluta, provavelmente você investiria. Então, Sim. quanto mais confiança a gente tem de eu acredito que isso aqui vai dar certo mesmo, mais a gente arrisca. E claro, né? A gente não tem como saber 100%. Só se alguém do futuro viesse e falasse, faz que vai dar certo. Mas aí eu acho que para aumentar a nossa confiança é isso, é acreditar e estudar. Quanto mais conhecimento a gente adquire,
mais a gente sabe que a gente está no caminho certo, mais a gente consegue Mais testar. confiança a gente adquire, né, Marcela? Eu vejo que quando a gente quer ir para uma outra área, ou a gente quer realmente se reinventar, quanto mais conhecimento você tem, mais empoderada você fica para. Com Porque aí certeza. isso vai te, o conhecimento ele vai te dando uma segurança. Poxa, eu sei, já estudei, né? Vou empreender. Poxa, eu já estudei o mercado, eu já vi que tem oportunidade, eu gosto dessa área, eu me identifico, eu tenho os contatos, eu tenho network para, não é? Aí isso vai te gerando uma segurança, mas a certeza você não tem como ter. Não é, Marcela? Porque eu falo que a gente tem o controle do barquinho, não do oceano. A gente controla a direção do nosso barquinho, mas nós estamos num oceano, né? Que às vezes vem as tempestades, vem a calmaria, vem ondas maiores, menores, e nós com o nosso barquinho vamos guiando a partir daí o rumo da nossa vida, né? Eu acho que o importante é a gente sempre saber que sempre é possível mudar, sempre é possível a gente escolher algo novo, né, Marcela? Sempre dá tempo, sempre é possível, por mais que o medo apareça, por mais que você já foi arrogante de um lado do outro, agora aprendeu, né? E agora não vai ser mais no outro. Eu acho bacana disso tudo é saber que sempre há possibilidades de mudança, sempre há possibilidades aí de crescer e de se reinventar e de fazer. Os vilões vão estar aí, né, Marcela? O medo vai. Não é? Porque o que te impediu de investir mais? O medo, né? Poxa, e se eu fizer, não é? Porque aí tem a segurança de ter o dinheiro, invisto, não invisto, não é, Marcela? Então nós vamos lidar com esse medo sempre. Eu falo, é algo que o medo ele só não pode nos paralisar, mas eu vejo que ele é um grande vilão. Do que você acha? Ah, com certeza. E eu acho que tem outro vilão também que me atrapalha muito. Eu acho que eu sou essa pessoa, que é a imediatista, que é resultado agora. Agora, rápido. Eu percebo que tem dois perfis. Tem o perfil que, quando ele fica frustrado, ele tende a ficar mais triste, depressivo, não depressivo no sentido de depressão, mas no sentido de para baixo mesmo. E tem esse perfil que ele tá sempre ansioso, que ele tá com medo que as coisas não aconteçam. Eu, quando eu tô frustrada, eu vou para esse lado da ansiedade. E aí eu fico querendo que as coisas aconteçam mais rápido. E isso é um grande vilão, porque a gente tem que aceitar os processos. Até dentro dessa área de adquirir conhecimento, eu vejo que muitas pessoas se desesperam porque elas estão adquirindo aquele conhecimento todo e chega a um ponto que elas não estão fazendo nada com aquele conhecimento. Mas até isso a gente tem que entender que é um processo, que é um momento de acúmulo mesmo, porque tem uma hora que a nossa mente ela tá repleta daquele conhecimento e extravasa. Então, se você está estudando, vai ter uma hora que aquilo vai extravasar. E no momento que extravasa, é o momento que você começa a aplicar. Uhum. E é muito engraçado que é do perfil da pessoa mesmo, né? Que tem pessoas que são mais rápidas para a mudança, já resolveu, já foi, já faz, acontece, e tem umas que tem que pensar 1001 vezes, e vai ter o tempo, e vai ter a hora, né? Eu sinto que eu e meu marido somos opostos nisso. Porque ele é do tipo que ele já pensou, já aconteceu, já foi, já pôs a data, é isso, pronto. Rápido, sim, prático. Uhum. E eu, assim, até eu pensar, e aí eu tenho que repensar de novo. E aí eu tenho que ver a rota. Ai, mas será que é por aqui? Ah, mas se eu fizer assim, não vai ser melhor? E se eu fizer assado, será que não vai dar mais? Sabe? E aí, só que aí ele me ajuda, que ele falou, Sheila, vamos lá. Qual a data que você vai fazer? Me dá uma data. Porque senão, Marcela, muitas vezes eu só fico pensando. Entendeu? Sim. Então, fico lá pensando se vai, as possibilidades de dar certo, de dar errado, e não parto para ação. Então, eu sinto que eu preciso sempre me unir com pessoas que têm a ação mais rápida,
que me impulsionam, né? Que eu acho que esse que é o barato de você trabalhar com outras pessoas e formar uma equipe por conta disso, né? Que você se conhece, você fala, poxa, esse não é o meu lado tão forte. Para mim desenvolver ele, eu vou penar. Então, o que eu faço? Eu me agarro com pessoas boas nisso, que são pessoas que me dão datas, ó, precisa fazer tal data, precisa fazer assim, aí eu vou. E aí, com data, ó, precisa entregar? Tá bom, eu dou meus pulos. Agora, se eu não tenho isso, Marcela, oh, meu Deus, o negócio que era para sair uma semana acaba demorando um mês, entendeu? Então, eu Sim, já fiquei bem ligeira de me conhecer bem para mim poder pegar os perfis aí bem diferentes do meu para me ajudar a crescer, não é? Porque eu acho que esse é o grande barato da vida, não é? Você se unir com pessoas totalmente diferentes de você que vai te alavancando, porque eu falo que ninguém faz nada sozinho, né, com Marcela? A certeza. gente precisa um dos outros, né? E é engraçado, Sheila, porque quando a gente olha para esse perfil, eu acho que tem muitas pessoas que têm esse mesmo perfil que o teu e que se acham, talvez que, eu não consigo colocar as coisas em prática, é muito difícil para mim. Só que são pessoas que são mais criteriosas, são mais detalhistas, elas vão ter uma exigência de qualidade maior. Então, quando elas colocam as coisas em prática, elas têm uma consistência maior, elas conseguem se manter a par da atividade por mais tempo. Eu acho que eu sou um perfil oposto ao seu também. Eu sou mais de colocar as coisas em prática. Mas isso também me atrapalha muito, porque às vezes eu atropelo passos, eu não planejo direito antes de colocar em prática. Eu estou colocando em prática na área errada. Aí eu me desespero quando não dá certo como eu pensei, como eu tinha planejado na minha mente, porque eu não fiz o planejamento no papel. Então eu sou bem executora, só que isso também é ruim. Não é necessariamente bom ser um executor se você não sabe para onde que essa execução toda está te levando. Por isso que é bom a gente se unir, né, Marcela? Hã? Com certeza, com Eu falo, certeza. por isso que é bom a gente se una. Nós não vamos ter tudo suficiente para todos, não é, Marcela? Mas tem sempre alguém que tem o seu braço fraco. Por muito tempo, eu tentei exercer o meu ponto fraco, sabe? Exercitar o meu ponto fraco. Até que eu vi que eu falei, gente, eu vou ficar mediana se eu ficar só exercendo o meu ponto fraco. Eu vou ver o que eu sou boa, os meus pontos fortes, vou focar neles e eu vou me juntar com quem tem os meus pontos fracos, é o forte dele. Não Sim, é? Porque assim a gente potencializa, assim a gente fica excelente. Então, eu fiquei muito tempo da minha vida tentando ser outro, tentando exercitar esse meu ponto fraco, sabe? E aí até que eu falei, gente, é o seguinte, eu vou me unir, porque o meu fraco é o forte do outro. Então, e é gente, eu engraçado, vou né, me unir Sheila? com esse outro e eu vou exercer o meu forte, que é o fraco do outro. Sim, é que às vezes a gente acaba se unindo a pessoas assim até sem ter a intenção. Você falou que teu marido é o oposto do teu perfil. E o meu namorado também é um perfil oposto ao meu. Ele é muito mais detalhista do que eu, ele é muito mais criterioso para fazer as coisas do que eu, ele é muito menos ansioso do que eu. A gente aluga uns apartamentos juntos aqui em Curitiba para outras pessoas. E agora na crise, e chegou a crise, eu já tava, ai meu Deus, mas e agora? Daí vai acontecer não sei o que lá. Ele, calma, não sofra por antecipação, Marcela. Ele que, né, me avisa para eu não deixar minha mente entrar naquele ciclo de ansiedade. Então, acho que às vezes a gente acaba se unindo a pessoas assim, sem querer mesmo, né? Porque Sim. são Porque pessoas acho que que nos equilibram. inconscientemente a gente precisa delas, Marcela. E Não é? A gente conscientemente precisa também. delas inconscientemente para nos dar o nosso equilíbrio. Você que gosta aí Sim, do equilíbrio, porque são essas pessoas tão diferentes da gente que nos dá o equilíbrio. Eu falo, que triste seria a vida só com as Sheilas, se só existisse Sheilas por aí, se só existisse Marcelas por aí, não é? E o com grande certeza. barato de tudo é você ver que cada um é um, não existe outra Marcela, né? Do jeitinho que ela é, da forma, com a sua história. Mas não existe outra e ela vai fazer diferença aqui no mundo da sua forma, do seu jeito, único de ser, não é? E esse que é o grande barato, não é, Marcela? A gente poder viver quem realmente nós somos na nossa essência. Ter um trabalho que nos propicie isso, Com tirar de lado certeza.
vilões, essas coisas que nos atrapalham e realmente vivermos a nossa essência aí no trabalho. Marcela, muitíssimo obrigada. Foi um prazer falar contigo, viu? Você é uma profissional maravilhosa, uma graça. Vai longe, viu? Muito, muito prazer. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Muito, muito obrigada pela sua participação aqui, Marcela. Eu que agradeço, Sheila, a oportunidade. Adorei conversar com você, adorei nossas lives. E vamos conversando aí. Vamos. Grande beijo, querida. Obrigada, gente. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau.